Danúzio, a gente tá vivendo um mundo bem complicado, né? Bastante instabilidade, inclusive aqui no Brasil. O Nicolás Maduro falou recentemente que queria, inclusive, estaria disposto a entrar numa guerra com o Brasil, inclusive invadindo a Guiana usando o território brasileiro, É. o que indica que essas instabilidades geopolíticas que a gente acompanha no dia a dia não são assim tão distantes também da nossa realidade, né? A gente vê muito lá no leste europeu agora, a gente vê também lá na Síria, a questão do Líbano também, Estados Unidos com Cuba, que é uma questão não resolvida aí há décadas, mas a gente tem também o que se preocupar aqui perto da gente. Mas vamos lá. O que tá acontecendo no mundo e depois a gente fala do Brasil? Tá, A gente tá realmente perto de algo maior, de uma grande guerra, ou os conflitos são imprevisíveis, você acha? tá. Algo que eu sempre comparo, na verdade, é em relação à Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, a gente tinha ali a figura. Acho que é meio problemático, né? Falar desses caras aqui. Do bigodinho. Exatamente. Pode uma restrição aí gratuita para O vocês. famoso bigodinho lá. O Bigodinho, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, ele falava o seguinte: olha. Aliás, eu assisti um filme essa semana muito bom sobre a Segunda Guerra, de um enfoque que eu nunca tinha visto, cara, da redenção. Fala Falava sobre o o quê? papel da igreja, Legal. dos caras que se levantaram contra o nazismo lá. Eu não sabia que tinha esse Bacana. movimento dentro da Alemanha, né? Sim, Pessoal que sim. se revoltou. Inclusive tentou assassinar o bigodinho, hein? Sim, Teve sim. um plano de... Esse que é o problema, né? A gente acaba tendo uma visão ali muito unilateral É. da história. Até a narrativa que existe, o discurso que existe, que a Alemanha ela se preparou para a Segunda Guerra Mundial porque ela tinha sido humilhada quando acabou a primeira, isso daí, na verdade, é só uma Sério? Eu sempre narrativa. escutei isso. Exatamente, é bastante parcial, porque seria, na verdade, a visão germânica, né? Então, que eles não teriam necessariamente passado por toda essa humilhação. Mas o Bigodinho ali, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, ele se baseava numa visão geopolítica de um cara chamado Ratzel. Então, o Ratzel ele falava ali que os países geopoliticamente eles precisavam se expandir. Então, os países eles têm ali uma organicidade, eles têm uma vitalidade que eles não podem simplesmente aceitar como eles são exatamente. Um exemplo até a minha terra lá, São Luís do Maranhão. São Luís é a única cidade que é capital do Brasil fundada por franceses. Então, os franceses eles tiveram uma aventura ali no Rio de Janeiro durante o tempo, foram expulsos pelos portugueses, depois eles vão e fundam a cidade de São Luís. Então, a galera lá até fica viajando um pouco. Pô, era para ter deixado os franceses, porque a gente estaria falando o francês e tal, o que é algo meio... Não sei se o futuro do Maranhão seria melhor, né? Apesar de ser difícil, porque o Maranhão também é o estado mais pobre do Brasil. Mas por que talvez É o fosse... estado mais pobre do É o Brasil. mais pobre do Brasil. PIB per capita, a renda lá, é onde tem proporcionalmente também a população que mais recebe Bolsa Família. Lá a população que recebe Bolsa Família é bem maior que a população com CLT. Putz. Enfim, é um dos 13, na verdade. Tem 13 estados nessa situação e o Maranhão é o mais dependente disso. Mas se a gente for comparar também com a Guiana Francesa, porque é o seguinte, os franceses eles foram expulsos do Rio de Janeiro, era a França Antártica que eles fizeram, né, fundaram e foram expulsos, depois eles foram para o Maranhão, a França equinocial, e de lá eles foram expulsos e não desistiram desse plano deles de ter um pedaço de terra aqui no Brasil, na América, né, que foi a Guiana Francesa. E a Guiana Francesa também não é lá essas coisas, apesar de ser território francês, 1/3 da população de lá é de brasileiros, e a gente não vê assim grandes movimentos migratórios para lá, porque não é tão atrativo assim, apesar de fazer parte da União Europeia, de o euro ser a moeda de lá, enfim, de ser território efetivamente francês, a gente não tem isso, né? E o Brasil, nessa época, se a gente for lembrar ali, as capitanias hereditárias eram uma faixinha de terra apenas. Só que, com o passar do tempo, por causa de vários fatores, inclusive a União Ibérica que teve entre Portugal e Espanha, esse território ele foi se expandindo. Isso daí, na visão de Ratzel, por exemplo, seria esse espaço vital brasileiro que foi construído com o passar dos séculos, tá? Tanto é que o Brasil vai ser fundado, vai ser descoberto em 1500, e São Luís, por exemplo, não tinha povoamento praticamente nenhum. Isso daí os franceses chegam em 1612, ou seja, mais de 100 anos que os portugueses já tinham chegado aqui e não tinha ninguém lá. Os alemães, eles tinham essa ideia, né? O Hitler, acabei falando, gente. Ele tinha ali uma visão que o espaço vital alemão, germânico, ele precisava da Áustria,
ele precisava de uma parte do território polonês, ele precisava da região dos Sudetos, ele precisava se remilitarizar na Renânia, por exemplo. Então, esse movimento ele ia dando os passos paulatinamente e as lideranças, principalmente da França e do Reino Unido, iam aceitando isso como se fosse uma concessão. Não, a gente vai entregar isso daqui e o Bigodinho ele vai ficar satisfeito. A gente vai entregar mais território e ele vai ficar satisfeito. Quando ele chegou em determinado ponto, que foi já lá na Polônia, e esse apetite dele, essa ânsia por conquistar novos territórios ia se expandindo, aí os britânicos e franceses principalmente falaram, não, peraí, isso daí chega a ser demais pra gente, é inadmissível, você não vai adiante. Na minha perspectiva, isso daí é o que tem mais próximo com a realidade de hoje. Porque o Putin, apesar de estar o noticiário falando direto da guerra da Ucrânia, a partir de 2 anos atrás, mas a guerra lá, em termos militares efetivos, começou em 2014 com a invasão da Crimeia, a tomada da Crimeia. Então a Crimeia é uma saída ali estratégica, geopoliticamente para a Rússia. E ficou por isso mesmo. Então, houve uma tomada já de território ucraniano há 10 anos, por exemplo, ficou por isso mesmo, agora foi a continuidade da guerra, né? Então, passos adiante. Mas não para por aí. Tem um território da Moldávia, que se chama Transnistria, que é uma região separatista, onde boa parte da população tem ligação com os russos, e eles também querem ser anexados, pelo menos parte dessa população. Então, seria a parte de outro território, além do ucraniano. E a gente tem na Geórgia a mesma coisa. A gente tem no mínimo 2 regiões lá, que é a Ossétia e a Abcásia, que querem também serem anexados pela Rússia. Então, assim, vamos supor que a Ucrânia seja anexada, que Moldávia, pelo menos em parte, seja anexada, que a Geórgia sejam anexados pela Rússia. Isso daí vai ser o suficiente para o Putin, ou ele vai querer, por exemplo, ir para a Polônia, para os estados bálticos, porque o que o Putin diz, basicamente, faz parte desse contexto, é que ele enxerga como a grande crise, o grande problema, o grande desastre geopolítico do século XX foi a dissolução da União Soviética. Então, você tinha ali alguns estados, algumas repúblicas que faziam parte, junto com a Rússia, dessa União Soviética. Houve uma desintegração ali, comecinho da década de 90, principalmente, mas já vinha uma crise econômica, principalmente, foi deteriorando esse estado. E ele disse que isso daí, a aceitação do fim dessa união foi o grande desastre para esse povo que ele vê como um espaço vital para o que é a Rússia hoje. Então, em última instância, ele gostaria, no mínimo, de ter a volta dessa União Soviética, né? E para ter a volta da União Soviética nos termos que tinha lá na década de 80, 70, 60, teria, inclusive, de anexar países que hoje fazem parte da OTAN, como os países bálticos. Então, você tem ali a Lituânia, você tem outros países, né? A Ucrânia, que tenta há bastante tempo participar da OTAN, por exemplo. Você vai ter um pouco ali do Cáucaso. Então, reconstruir isso daí vai ter de pisar no calo. Não só pisar no calo, né? Mas como passar por cima da OTAN, porque é tomar um território que hoje é da OTAN para voltar para a União Soviética. Exato. E se você tivesse que apostar suas fichas aí? Já tá rolando, né? Se eu tivesse que apostar as fichas, é que o negócio já tá rolando. Em 2025, qual que você acha que é o... É que é o seguinte, aí vai depender da postura do Donald Trump, eu entendo. Então, você não sabe... Ele já sinalizou mais ou menos o que ele vai fazer, né? Porque o Donald Trump, pelo menos, sei lá, no primeiro mandato dele, tem uma política de isolacionismo. Isso daí, na verdade, durante muito tempo, ajudou a formar o que são os Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos é como se fosse uma grande ilha, tem um oceano de lá, geograficamente está afastado, né? Exatamente. E durante um tempo eles não se importaram de ter o dedo em cada parte do planeta. O que vai ser, sei lá, o Oriente Médio. Tinha uma preocupação um pouco maior com a América aqui, mas enfim, o que acontece na Europa, o que acontece em outros lugares, tanto é que eles demoraram a entrar na Segunda Guerra Mundial. Então, durante muito tempo, essa política para eles foi excelente, né? Eles não precisavam interferir em nada e eles não corriam risco também de se envolverem em guerra. E o Donald Trump, ele quer voltar, então, pelo menos em parte, a essa política. O problema aí é que, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e tem a Guerra Fria, principalmente,
essa expansão dos Estados Unidos, ela não é gratuita. Os Estados Unidos, eles não avançaram, não fizeram investimentos, por exemplo, na Europa, ou fizeram investimentos no Oriente Médio, no Japão, principalmente, não é porque eles eram bonzinhos, é porque eles queriam ter influência nesses territórios. Então, o movimento que o Donald Trump ele pretende fazer, aparentemente, que é o America First, o MAGA, seria se isolar, só que não existe o vácuo de poder, né? Se os Estados Unidos saem, por exemplo, da OTAN, se eles saem da ONU, se eles forem sair dos organismos internacionais multilaterais que os Estados Unidos desenharam lá atrás, o que vai acontecer? Vai ser ocupado por alguém. E quem vai ser esse alguém vai ser a China. Que é o que aconteceu, por exemplo, aqui na América do Sul. Então, no meu ponto de vista, inclusive, tem um dedo de culpa de a China ser o principal parceiro comercial, Brasil e vários países daqui da América do Sul. E da África agora também. É, exatamente. Por que os Estados Unidos não fizeram isso antes? Né? Por que a preocupação é agora? E o que os Estados Unidos têm a oferecer em troca, sei lá, de uma parceria maior? Então não seria apenas o Brasil, eu vou fechar aqui as portas para a China, o que eu acho que precisa ter uma política mais rígida, mas precisa saber também o que os Estados Unidos têm a oferecer. E hoje, no plano multilateral, que o Donald Trump aparentemente quer fazer, é simplesmente sair, o que, no meu ponto de vista, seria um erro, porque ele vai abrir espaço para a China ser ainda mais relevante na Europa, na própria África. E o que acontece lá na Ucrânia é o seguinte: a Ucrânia, na década de 90, começo da década de 90, abriu mão de suas armas nucleares para devolver para a Rússia. O controle das armas nucleares nunca ficaram para a Ucrânia. Isso daí também é importante dizer. Então, a Ucrânia ela não tinha ali totalmente o controle daquelas armas. Mas ainda assim, poderiam ser usadas como armas nucleares sujas. Ainda assim, a Ucrânia devolveu essas armas e abriu mão acreditando que haveria um apoio do Ocidente. Se ela fosse atacada, o Ocidente se comprometeria a protegê-la, porque ela contribuiu para um planeta mais estável, né? Quanto menos gente com bomba nuclear, mais estável o planeta é. Então ela abriu mão disso daí e esse apoio não veio, ou aparentemente ele não vai vir para o futuro. Qual é a sinalização que isso passa, por exemplo, para o Japão, que nunca desenvolveu uma arma nuclear, ou para a Coreia do Sul, é que eles precisam também desenvolver armas nucleares, né? Então cria-se uma instabilidade gigantesca se essa política de isolamento do Donald Trump ela for adiante. A esperança que a gente tem é que uma coisa é o que é dito durante a eleição e outra coisa é o que acontece no dia a dia, quando a pessoa já está empossada. Então, a expectativa é que o Donald Trump ele não vire as costas de uma maneira tão rápida quanto algumas pessoas estão acreditando. Exato. E o Brasil nessa, como fica aí? Em que sentido? No sentido de... Se vai para lá ou para cá? Eu vejo que a galera que trabalha com geopolítica, que trabalha com análise, está bem dividida em relação a isso. Então tem a galera que vai dizer o seguinte: o Brasil, historicamente, culturalmente também, ele está mais ligado com os Estados Unidos. E o Brasil, ele não vai ser louco de, numa terceira guerra mundial, ele se bandear, por exemplo, para a China, para a Rússia, até porque eles estão do outro lado do mundo, não vai ter como salvar, né? O Brasil vai ficar aqui isolado. Mas o posicionamento do Brasil, ultimamente, tem sido de muito alinhamento, na verdade, com a Rússia e com a China, inclusive com o Irã, a ponto de Lula ser considerado persona não grata lá em Israel, e ele não pode hoje entrar em território israelense. Então, o alinhamento do Brasil, ele está sendo mais pró-BRICS, por exemplo, que não é uma aliança militar, mas indica uma intenção aí geopolítica que seja, ou com os Estados Unidos. E mais, o Donald Trump ele já falou que ele vai taxar os produtos brasileiros, mais ainda, porque o Brasil gosta de taxar os produtos norte-americanos também. Então, eu não vejo o Brasil se aproximando com os Estados Unidos, eu vejo o Brasil se aproximando muito mais. Agora, em tese, a gente vive uma política de neutralidade diplomática e o Brasil pode ficar empurrando isso daí com a barriga, como o Getúlio Vargas fez lá atrás, e ter um posicionamento que seja mais coerente, né? Então, eu acho que em última instância, acredito que em última instância, o Brasil vai acabar se posicionando ao lado da Europa, dos Estados Unidos, mas estamos muito próximos da China, principalmente até por ser o principal parceiro comercial, e o alinhamento, o Brasil tem se afastado bastante dos Estados Unidos, né? Então, principalmente agora com o governo Lula. O governo Bolsonaro foi bastante próximo, se afastou com o Lula. Eu não vejo isso daí retomando, pelo menos o presidente Lula. Entendi.